Olá, tudo bem? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão da proibição dos celulares nas escolas, tá certo? O que está por trás disso, né? Será que isso daí realmente pode melhorar a aprendizagem das crianças ou não, né? Tem uma reclamação geral aí, sobretudo dos adolescentes. Mas antes disso, eu vou pedir para você que já é inscrito aqui para assinar o sininho aí, para toda vez que eu gravar um vídeo novo você receber o meu conteúdo e também convidar você, mesmo que você já é inscrito, entra aqui no meu canal, na página do YouTube, dá uma olhada, são mais de 300 vídeos, de repente você vai encontrar algum conteúdo que você estava procurando por aí e aqui ele está disponível para você gratuitamente. E você que não é inscrito, se inscreva aqui, deixe seu comentário, o que vocês acham sobre essa proibição? Ela é válida, ela não é válida? Bom, então vamos lá, né? Sem mais enrolações, o que acontece, né? Há um tempo atrás até saiu uma pesquisa, né, dizendo que o déficit de atenção das crianças tem aumentado, a criatividade das crianças tem diminuído, inclusive o Brasil caiu no ranking do internacional, né, de avaliação que avaliou isso ano passado no PISA, não é? Então a gente tem aí vários indícios de que as crianças estão tendo dificuldades de resolução de problemas, de convívio social. Então a gente sabe que teve a pandemia, mas o pós-pandemia, quem é professor vivenciou, né, uma série de crianças com ataques de pânico na escola, com uma série de problemas que dificultavam muito os relacionamentos na escola, crianças se cortando, enfim. Tudo bem, teve a pandemia, mas será que foi a pandemia ou a pandemia agravou um problema que já vinha acontecendo? Quando a gente pega o celular na mão, né, e isso eu me incluo, embora eu seja um adulto já não, né, não nativo digital, a gente acaba olhando aqui e acaba se perdendo, inclusive no horário, né? Se vocês tiverem curiosidade, aqui tem como você marcar quantos minutos ou horas você fica por dia no celular. No final do dia ele vai marcar lá para você, né? Então só um exemplo, ó, hoje, é, agora são 21 horas e 40 minutos, 42 minutos. Então hoje o dia está acabando. Para vocês terem uma ideia, aqui ó, não sei se dá para vocês verem aí ó, tempo de uso de tela do meu celular. Eu fiquei 3 horas e 52 minutos no celular. Isso significa praticamente um quarto do meu dia. É lógico que como a gente trabalha com o celular, muita coisa tem a ver com o trabalho, mas mesmo assim, os adolescentes, as crianças ficam uma média de 3 horas e meia, 4 horas por dia no celular. Bom, o que isso tem a ver, né? Tem a ver com a questão de que o celular ele vai condicionando essas crianças a ter um pensamento mais fechado, uma comunicação social menos favorecida, embora eles acham que tem muitos amigos nas redes sociais e tudo mais, né? Então, o celular ele dá tudo muito pronto, a criança não precisa pensar. Então, quem é professor que vai lá ler uma história, né, fazer a criança imaginar aquilo, de repente ele abre ali, ele vê um vídeo e aí ele não vai imaginar nada porque alguém que contou a história através do vídeo já imaginou e colocou imagens para ele. Bom, outro indício que a gente, isso tudo que eu falei, ele acaba aqui trazendo aí prejuízos realmente na cognição das crianças, né? Inclusive há indícios, né, de uma geração que tem uma capacidade de raciocinar inferior à geração anterior, e isso é a primeira vez que acontece na história, né? Quando saiu essa pesquisa aí foi amplamente divulgado aí na mídia, tá certo? Se vocês quiserem saber um pouco sobre essa questão do QI de menor da atual geração, vocês vão encontrar vasto material aí para pesquisa. Bom, mas ao meu ver, não é, essa questão do celular na escola, ele realmente tira a atenção dos conteúdos escolares, então a gente pode olhar aqui por dois pontos de vista, né, duas percepções. Uma é que existe um currículo, uma ideia curricular que é montado ideologicamente, tá certo? Não tem jeito de dizer que isso não é ideológico, para direcionar e formar a população de um país para determinada função. Tá? Então a gente teve no Brasil, por exemplo, nos anos 70, né, uma educação completamente voltada para formar operários de fábrica, que era um boom da industrialização. E assim por diante. Então a gente, né, o período chamado de tecnicista, né, então ensino técnico, aquela coisa. Há uma tendência de querer voltar agora ou não, mas agora
tá lá na BNCC, né, nos objetivos gerais lá, né, o cidadão que tem que resolver problemas, trabalhar em grupo, enfim, resolver conflitos. Como é que um cidadão desenvolve todas essas competências ao longo da escola se ele passa boa parte do tempo dentro da escola não desenvolvendo elas e sim olhando no celular, né? Então, isso é um indício de que realmente a gente não vai conseguir direcionar para a formação do cidadão que o mercado, né, que a sociedade atual que a gente vive exige, se ele não se concentrar nos currículos, não resolver problemas propostos pelos professores e assim por diante. Tá certo? Bom, essa é uma questão. Outro indício, que outros países, né, já de olho nessas questões, né, da alienação das crianças no celular, já vem, né, se eu não me engano, a China acho que foi um dos pioneiros, mas boa parte dos países europeus, a partir de 2018, se eu não me engano, França, depois acho que logo na sequência vieram outros países da União Europeia, Grã-Bretanha agora recentemente, Finlândia. A Finlândia inclusive tem um programa para trabalhar não só proibir o celular, mas trabalhar dentro da ideia as mídias de uma forma construtiva. Por exemplo, uma aula lá que ajuda as crianças a identificarem notícias falsas e por aí vai, enfim. Então, tem todas essas nuances. Então, países, né, que a gente considera desenvolvidos, vamos dizer assim, ou que tem uma educação um pouco mais avançada, economicamente falando, por causa do país, eles acabam que tendo também essas leis de proteção. Então o Brasil, penso eu, ele até está adiantado, né, ou acompanhando essas mudanças todas aí que a gente tem visto. Uma outra questão que é muito perigosa, né, é o cyberbullying também. Então tirar o celular da criança, né, uma boa parte do seu dia, né, também é um fator de ajudar a prevenir essa questão. E o vício, né? Porque o celular hoje ele realmente se tornou um vício, então também a reclamação ela pode ser muito forte muitas vezes, porque algumas crianças estão até, a gente pode brincar aqui, só que não, né, com uma espécie de abstinência do celular, né? Então essa é uma questão. Então eu acho assim, para resumir, né, que a conversa já está se esticando demais, é uma boa alternativa, até porque a legislação que proíbe o celular no Brasil e aqui no estado de São Paulo, elas não proíbem o uso de equipamentos eletrônicos desde que eles sejam voltados para fins educacionais. Então é possível, né, se a escola quiser, por exemplo, se o professor de determinada aula quiser, usar o celular para fazer uma pesquisa, para fazer vídeos, para tirar fotografias, para usar em alguma pesquisa, enfim. Então é possível fazer isso, não é uma proibição absurda. A proibição é no sentido de não dispersar. Então assim, eu particularmente vi com bons olhos isso, porque a escola ela tem uma função socializante. Eu acho que uma das maiores virtudes, ou talvez a maior importância da escola, para além dos conteúdos lá, das habilidades, aquela coisa toda lá que quem é professor está cansado de ouvir, é a questão da sociabilização, né? Então os alunos, as crianças, desde muito pequeno, começam a entender dentro da escola que eu não posso fazer o que eu quero da minha vida, porque a minha vida ela é em sociedade, tá certo? Então as minhas decisões interferem no outro, as decisões do outro interferem na minha vida e assim por diante. Então o celular ele estava em alguns espaços tão sendo usado por tantos adolescentes, tantas crianças, que estava impedindo essa construção social, né? Então as pessoas estavam vivendo um mundo virtual. Então eu acho que desse ponto de vista a escola vai voltar a cumprir um papel que lhe é muito importante, né? Que é realmente a resolução de problemas ali do dia a dia, convivência com o outro. Então imagina só, agora o seu filho, em vez de mandar um WhatsApp para o colega dele que está 2 fileiras à frente, ele vai ter que olhar no olho desse menino, se ele quiser conversar, e falar com ele. E, né, então eu vejo isso a princípio como muito, muito bem-vindo. Eu acho que vai tirar essa geração, a princípio, de uma cela mental que o celular acaba provocando nessas crianças. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês pensam disso. Um abraço e até o próximo vídeo.